Bom dia a todos. Jesus nos abençoe. E nós vamos falar de um tema aparentemente muito corriqueiro para nós, porque falar que a vida continua no centro espírita, né, é aquilo que nós já sabemos. Só que eu tentei fazer esse estudo trazendo uma comprovação de que realmente a vida continua. Trazendo até uma prova científica, né, de que somos imortais. A doutrina espírita nos explica muito bem isso, né, na nossa imortalidade. E então nós vamos desenvolver esse tipo de trabalho, porque para nós espíritas, né, tendo essa certeza da nossa imortalidade, nós podemos ver o nosso comportamento na hora de que um dos nossos queridos desencarna. Então, se a gente for num velório de família espírita, a gente vai encontrar aquela tranquilidade, né? Não há desespero, porque a gente sabe que é um até breve. Não é aquele adeus definitivo, como a gente pode às vezes observar em outras famílias não espíritas, aquele desespero, achando que ali é um adeus realmente definitivo, nunca mais vão se encontrar. E nós espíritas sabemos, né, que nós temos todas as chances do mundo, né, para a gente se reencontrar. Por quê? Porque a gente sabe que ao dormirmos, nosso corpo está descansando, nosso espírito, logicamente ligado ao cordão de prata, porque se ele se romper a gente também desencarna, vai em encontro desses nossos queridos, né? É aquele momento que você, sonhei com a minha mãe, sonhei com meu pai, você encontrou com eles. E a gente sabe que nós temos outra possibilidade. Quando nós desencarnarmos, eles estarão lá à nossa espera, de braços abertos. Outra oportunidade, nós nos reencontraremos numa próxima reencarnação. E a gente sabe que nós estamos ligados a eles por um sentimento puro, o amor. Então não há esse adeus definitivo, é realmente um até breve, né? E que a gente sabe que a doutrina, como disse Jesus, que é a consoladora, ela nos traz esse consolo, saber que nós somos imortais e quanto é importante nós sabermos ser imortais. Porque aquele que detém esse conhecimento jamais vai buscar o suicídio, porque sabe que não vai resolver. O máximo que vai acontecer é chegar na espiritualidade e aquele desencanto, estou vivo, né? Então, para nós é muito importante esse conhecimento, somos imortais. E a gente vai, então, lembrando também que muitas pessoas falam que duvidam da comunicabilidade dos espíritos, né? E a gente, nós espíritos sabemos muito bem disso e que ela realmente existe, né? E então nós podemos justamente nesse ângulo perceber o que as comunicações que nós recebemos, né, tem um cunho de dizer da imortalidade, tem um cunho de trazer ao consolo estou vivo, né? Essas comunicações que os nossos entes queridos, nossos mentores trazem para nós, é para trazer essa certeza, a imortalidade, estamos vivos. E uma coisa que é muito importante, que a gente vai ver na maioria delas, chamando a atenção nossa da importância de fazer o bem, fazer a caridade. Nós vamos ver aqui umas 2 ou 3 cartas aqui do que foram recebidas pelo Chico, e que trazem essa mensagem daqueles que partiram, mostrando para nós como é importante entender o valor de fazer o bem pelo bem. Lá, na espiritualidade, né, tendo uma visão mais ampla, eles entendem da importância de fazer a caridade e trazem essas mensagens, muitas vezes chamando a atenção. Não leve flores para o meu túmulo, eu não estou lá. Pega esse dinheiro e faça a caridade, para olhar para aqueles que precisam, né? Então, a nossa postura perante a morte, que ela não existe, né? Existe a morte do corpo,
mas não do espírito. E a gente percebe o seguinte, na própria natureza, se nós observarmos, não existe aniquilamento de modo algum, tudo se transforma. O nosso corpo que perece, ele vai dar continuidade a outros organismos se formarem. A vida realmente continua, né? E como a gente já tinha, né, a noção disso, através do Lavoisier, disse, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, na nossa vida são transformações. E que nós passamos ora encarnados, ora desencarnados. Para quê? Para que a gente cumpra o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo de estarmos reencarnados? É o nosso crescimento espiritual. Nós estamos aqui com a possibilidade de melhorar, né? Porque a gente pode passar, vamos dizer assim, exagerar, 100 anos na espiritualidade, aprendendo, trabalhando, mas há necessidade da gente voltar a estar reencarnado, para que a gente, já que existe o véu do esquecimento, e que a gente não sabe a que veio, mas sabemos que nós temos essa oportunidade de crescimento espiritual e que cabe a nós nos modificarmos. Jesus chamou muita atenção para esse nosso caminho, né? Ele veio para isso. Jesus foi designado por Deus há 4 bilhões e há 500 milhões de anos atrás para ser o governador do planeta. Mas ele sabia que haveria um momento dele chegar aqui e trazer para nós, como ele disse, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. Então, para nós é muito fácil tentar entrar nesse caminho, porque está tudo ali. E a doutrina veio reforçar todo esse ensinamento de Jesus, porque ela traz o caminho que Jesus traçou para nós, nos traz as ferramentas, né, que nós podemos utilizar para esse crescimento espiritual acontecer. Ela mostra a importância do perdão, do amor, da tolerância, da paciência, da compaixão, da resignação, que não podemos ser egoístas nem orgulhosos. Então, nós temos todo o ensinamento. O que cabe a nós é buscar o ensinamento e praticá-lo no nosso dia a dia. Só assim a gente vai realmente se transformar. Só assim nós vamos poder aproveitar a reencarnação. Porque o nosso objetivo, como eu falei, é crescimento espiritual, chegar à angelitude. Mas que a gente tem que ter ideia seguinte: nós vamos evoluir, mas até um certo ponto. Nós não seremos perfeitos. Perfeito só Deus, mas nós vamos chegar a essa perfeição relativa que só nós poderemos fazer por nós mesmos. Eu posso desejar que todas as pessoas cresçam, mas eu só posso fazer essa transformação em mim, e já que eu tenho conhecimento, eu vou colocar em prática no meu dia a dia e aproveitar essa oportunidade. Então, a gente vê que, na realidade, os espíritos que já partiram, vez por outra, estão trazendo essas mensagens, chamando a nossa atenção do aproveitamento do tempo. Bezerra de Menezes, naquele livro Recados do Meu Coração, ele fala da importância de aproveitarmos o tempo para fazer algo de útil. Muitas vezes a gente se dispersa, né? se distrai, e que a gente não aproveita bem o tempo. Ele faz uma projeção de quanto tempo que a gente perde por dia, por semana, e numa conclusão que ele chegou lá, que em 70 anos a gente pode perder 3 anos e meio fazendo nada. E depois a gente chega na espiritualidade se cobrando, porque a gente vê as mensagens dos espíritos falando assim, aqueles que trabalharam muito em prol do próximo, e dizem, não aproveitei bem o tempo. Imagina se nós não fizermos a nossa parte. Então, quando essas mensagens desses espíritos amigos chegam para nós, chamando a atenção da importância de praticar o bem, a gente tem que ter a noção de que podemos fazer sempre algo pelo próximo e aproveitar bem o tempo, porque todo trabalho que a gente empreende em amor ao próximo é um trabalho útil. Né? Se eu posso ir num asilo, num orfanato, se eu posso ir num hospital, posso visitar uma pessoa que esteja sozinha, que eu possa levar meu abraço, meu sorriso, eu estou trabalhando pelo bem. Né? Então,
vamos partir então para essas provas, né, que nós temos através das comunicação dos espíritos da nossa imortalidade. Tem uma passagem na Bíblia que ela não foi contestada por religião nenhuma. Ela está em Samuel, no livro Samuel 1, e que ele mostra o seguinte: é a passagem que o rei Saul, ele está na iminência de ser invadido, então ele vai consultar pitonisas, e aí ele consegue falar com o próprio Samuel, né? Então essa passagem aí, ela não foi contestada por religião nenhuma, mas muita gente fala, não existe essa comunicação dos espíritos. Baseado em que possa se falar isso? Se nós formos olhar na Bíblia, está cheia dessas comunicações, dessas provas, mas a gente pensa o seguinte: se isso não fosse possível, né, a comunicação dos espíritos, Jesus teria deixado bem claro, né, que não existe. Mas Jesus nem disse que sim, nem disse que não. A metodologia de Jesus era através, muitas vezes, do exemplo, e foi o que aconteceu, que nós temos em Mateus 18, uma passagem que ele está no Monte Tabor, né, com Pedro, Tiago e João, e ele vai falar com quem? Moisés e Elias. Ora, num primeiro momento, os apóstolos se espantaram, mas logo eles perceberam, né? Porque Moisés já estava desencarnado há 1200 anos e Elias há 800. Então eles entenderam, né, que eles já tinham vivido na Terra. Então foi aquele ensinamento que Jesus passou para ele e para nós, que a comunicabilidade dos espíritos existe. E ela é usada justamente para quê? Para nos dar certeza dessa imortalidade, para ser um meio que eles possam usar para nos instruir, já que eles já passaram pela experiência última da reencarnação. Lá, com uma visão mais ampla, eles podem então ter mais condições de nos instruir, mostrar para nós a importância desse crescimento espiritual, como Jesus deixou bem claro. Ter fé inabalável. O que é ter fé inabalável? É a gente ter a certeza que só nos acontece o melhor. Então, tudo aquilo que nos acontece, a gente tendo a certeza que é para o nosso bem, nós vamos olhar com outros olhos. Não é castigo, não é erro. É a oportunidade do meu refazimento. Ou seja, eu tenho obstáculos na minha frente em que eu vou exercitar tudo aquilo que Jesus trouxe para mim, né? Como eu já disse, eu vou exercitar o perdão, paciência, indulgência e todas essas coisas. É no obstáculo que eu vou exercitar a minha reforma íntima. Então a gente lembra Jesus quando ele curava: tua fé te salvou, vai e não peques mais. Ele chamou muita atenção para nós sobre esse nosso comportamento, além do que ele chamou a atenção de amar infinitamente, incondicionalmente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu posso amar a Deus? Se num primeiro momento de um obstáculo eu vou chegar e questionar a Deus: por que está acontecendo isso comigo? A pergunta está errada. Para quê? Então Deus deixou acontecer aquilo na minha vida porque eu preciso aprender. Preciso exercitar o caminho que Ele deixou para mim. E através dos obstáculos. Depois, a reforma íntima. É quando eu posso modificar. Então, se eu tenho problemas a resolver, eu sei que eu vou modificar minhas palavras, meu pensamento, minhas ações, né? E assim eu vou melhorando passo a passo. E amar, como eu estava falando, amar a Deus sobre todas as coisas. Só vou amar a Deus verdadeiramente quando eu amar a todos os irmãos indistintamente. Somos filhos do mesmo Pai, né? E que ainda a gente vai aprender isso, né? Amar, que a gente geralmente está muito voltado àquele núcleo familiar, aos amigos, mas nós temos que ter entendimento que temos que nos amar de verdade. A humanidade inteira faz parte da nossa família universal. E amar ao próximo como a si mesmo. Olha a grande sabedoria de Jesus. Como eu posso amar o próximo se não me amo? Eu só vou ter capacidade de amar o próximo como me amar de verdade. E amar o próximo
no dizer do André Luiz, do Emmanuel e de tantos outros espíritos e espíritas, é fazer a caridade. E Emmanuel chama atenção, fazer a caridade é para ser feita aqui, agora, hoje, sempre, incondicionalmente. Então, nós temos todos esses conhecimentos, né, trazidos pela doutrina espírita, além do que a gente já falou aqui, né, trazer a nossa certeza da imortalidade da alma. Então, a gente está falando aqui, mas nós temos como comprovar cientificamente que a morte não existe. Nós vamos lembrar, quando saiu o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que muitas nações não concordaram, né, com a doutrina espírita. Caso que nós vamos citar aqui é a Inglaterra, onde ela vai contratar o seu mais eminente físico, William Crookes, para que ele provasse cientificamente que tudo que o Espiritismo falou era mentira. E o William Crookes, como cientista, o que ele vai fazer? Ele encontra uma médium, a Florence Cook, e vai fazer experimentos através da sua mediunidade para, primeiro, o propósito era desmentir a doutrina espírita. Mas, quando ele começa a fazer os experimentos, ele começa a ver que a coisa não era bem assim como eles queriam que ele provasse, porque ele vai provar justamente o contrário. E quando ele encontra, então, essa médium, ele vai começar a fazer os experimentos na frente de várias pessoas. Ele coloca a médium sentada numa cadeira, acorrentada, várias correntes e vários cadeados, para que ela ficasse completamente imóvel, para mostrar que não existia nenhum truque ali. A coisa ia ser séria. E nos experimentos dele começaram, nas primeiras vezes, aparecer objetos que voavam, mãos luminosas, até que se chegou à materialização da Kate King. Então, através do ectoplasma da médium, a Kate King se materializava. E ele fez os experimentos da seguinte forma: porque a Kate King, ela podia ser abraçada, se auscultava o coração, batimento cardíaco. E ele, para ainda trazer um outro elemento de comprovação, ele passou a pesar a médium antes da materialização, né? E depois ele já não precisava mais acorrentá-la, né? Então ele pesava a médium, o espírito, somando o peso das duas, dava o peso inicial da médium. Então ele provou por A mais B que o espiritismo realmente nos trazia a verdade, né? E aí esse experimento dele está em Fatos Espíritas, William Crookes. É um livro fininho, pequenininho, muito bom de ler. E a gente sabe que aqui no Brasil também tivemos esses experimentos, né? Com a Ana Prado, o Peixotinho, o Chico fazia parte nesses primeiros momentos de materialização. Tem aquele livro, Materializações Luminosas, do Ranieri, que por volta de 1950, ele vai descrevendo tudo aquilo que se fazia nesse sentido, né? Então tem fotos mostrando, né, materializações, o médium deitado, saindo ectoplasma do nariz, né, do ouvido, e aí a formação daqueles espíritos. Inclusive, alguns deles têm um aval do Chico. O Chico participava até o dia que Emmanuel deu um basta, não era esse trabalho que ele tinha que fazer, né? Era outro completamente diferente. Então, o que a gente vai vendo nessas comunicações que nós já estamos falando no Chico, elas tiveram realmente esse cunho de mostrar: estou vivo, né? Para trazer a tranquilidade àqueles que estavam em sofrimento. Nós temos uns livros do Chico, né? Por exemplo, Eles Voltaram, Enxugando Lágrimas, o Presença de Chico, o Correio do Além, né? Inicialmente ele trazia essas mensagens. Tem um deles aqui, não lembro se Eles Voltaram Enxugando Lágrimas, que foi de uma série de jovens lá de Goiânia pedindo ao Chico para receber a mensagem e levar aos parentes, porque o desespero dos pais não deixava com que eles continuassem a vida na espiritualidade. E assim fez o Chico, né? Ele fez a psicografia e levou aos pais o consolo. Porque através dessas cartas, eles começaram a perceber que realmente os filhos estavam vivos. É o caso da Nair Belo, que desencarnou já tem um tempo,
há muitos anos atrás ela perdeu um filho, perdeu entre aspas, um filho, e ela se retirou do mundo artístico achando que tinha perdido o filho, não tinha mais razão de viver. Um belo dia ele traz a mensagem através do Chico, com tantas particularidades que ela disse, meu filho está vivo. E voltou, trabalhou muitos anos ainda na seara, no mundo artístico, né? Então nós vamos ver aqui umas 2 ou 3 cartas para a gente fazer uma análise, que são interessantes, né? A primeira delas que eu trouxe é de 1º de dezembro de 61, que diz, não culpem o médico. A carta é muito grande, eu fui enxugando e só pensando uma frase ou outra para dar uma continuidade, tá? Para a gente entender qual foi o objetivo do Espírito em trazer essa mensagem. Diz assim, minha querida Mariana, peço calma e paciência a você. Ajude-me, não chore mais. Ainda não pude acomodar minha nova situação. Em verdade, a sua dor quase me anula. Ampare-me, eu também sofro. É aquilo que eles vêm pedindo, né? Porque o desespero do encarnado traz o desespero ao desencarnado, né? Querendo até consolar, sem poder. Encontrei amigos, seu pai Eduardo amparando. Como que o Chico ia saber que o pai dela estava desencarnado e ainda chamava Eduardo? Tem outras comprovações na carta, tá? Só fui pegando um outro. Estou enfermo e cansado. Se você conseguir paciência, eu vou melhorar mais rápido. Ore, confiemos em Jesus. Agora o objetivo da carta. Rogo a vocês que não culpem o médico. Ele desencarnou numa mesa de operação. A família abriu um processo contra o médico. E ele vem pedindo então para que eles tirem o processo. Eles atenderam. Porque ele disse que ele tinha que desencarnar exatamente daquela forma. E o médico não tinha tido culpa. E continua, não chore mais. Trabalhe, Marina, quem sofra mais do que nós. Repare os abandonados e os infelizes. Dê-me essa alegria, porque estava próximo ao Natal, né? E aí termina a carta dizendo, confiando em você. Temos uma outra carta que está intitulada Evidente Demonstração de que a morte não é o fim. Essa eu resumi mais ainda, tá? Querida mamãe, peço à senhora para me abençoar. Venho com o tio José rogar ao seu coração paciência e calma. Estou mais forte, mas preciso da sua conformação. Mamãe, ampare as crianças sofredoras e trabalhe para o bem. Isso a gente vai ver quase todas as cartas trazendo essa mensagem. Faça caridade, né? E ele assina o Wilson de Oliveira. Mas essa carta ela é importante pelo seguinte, ela vai sair lá no Anuário Espírita de 1964, nas páginas 113 e 114. Por quê? Porque quando o Chico assinou o Wilson de Oliveira, depois foi-se olhar a carteira de identidade dele, quando ainda encarnado, a assinatura era idêntica, né? Aí saiu aí no anuário. E é o mesmo caso dessa outra carta, que eu vou trazendo aqui, está no livro Aprendendo com a Morte, do Carlos Batelli e do Pedro Bonilha, que também se intitula A Assinatura. Um menino de 13 anos que desencarnou, o Esber, em 94. E a carta dele é assim, quando vocês puderem, auxiliem os mais pobres em meu nome, não permaneçam indiferentes. Então ele falou o seguinte, muitas vezes a pessoa quando perde um ente querido, né, começa a trabalhar num segmento religioso qualquer, fazendo uma caridade, o tempo vai passando e vai se escasseando aquela boa vontade de fazer o bem, e ele pede que eles não deixem de fazer o bem, né? Mesmo com o tempo passando. E ele diz assim, tenho a certeza de que prossigo vivo. E ele assinou exatamente da maneira com que ele, apesar de 13 anos, ele tinha carteira de identidade e a assinatura era idêntica à identidade dele. E essa carta passou por um exame grafoscópico, ou seja, foi dada a autenticidade daquela assinatura, né? E a gente vê que realmente há estudos, que nós já vamos falar aqui, que se compara a letra, ou a grafia, ou a assinatura, né, com
a época que aquele espírito que está se comunicando estava encarnado, né? E eu passei por uma experiência dessa, interessante. Ali no ID, eles fazem, essas pessoas levam, né, o nome dos desencarnados, pedem mensagens, e vai para um livro, e vai seguindo, né, aquela ordem, né, de chegada, e na quarta-feira o pessoal se reúne numa mesa, né, e aí são vários médicos para receber as comunicações, e é interessante que às vezes um espírita se comunica com aqui, com outra pessoa, outro médium ali do outro lado, 3, 4, e a mesma, o mesmo teor da mensagem, para dizer que ele está, né? E a gente tem entendimento que ele quer provar ao espírito que ele estava ali presente, que a comunicação é idêntica. Então eu estava lá um dia fazendo esse trabalho, e aí a gente recebe a lista, minha lista começou a fazer psicografia, coisa e tal, mas até aí você não tinha nenhuma dica, né, de que esse era da lista ou não. Quando acabou, aí foi grafado. Eu grafei Lucy Zanetti. Não sei se vocês conheceram, ela foi uma grande trabalhadora na Seara Espírita, ali no Centro Espírita Emmanuel, né, que fica no Previdenciário. Fui muito amiga dela e eu recebi a mensagem para mim. Fiquei assim, Lucy Zanetti, minha amiga, fiquei emocionada. Mas o que é interessante, quando eu passei para a pessoa que estava coordenando, não sabia, era primo dela, quando ele pegou a ficha, falou assim, nossa, é a assinatura da Lucy Zanetti. E aí é interessante, para a gente não precisa essa comprovação, mas é interessante a gente trazer assim, essa informação, porque uma coisa a gente lê num livro que aconteceu do outro lado do mundo, que aconteceu na outra cidade, e que aconteceu com pessoas, né, que estão muito próximas a nós. Então eu não precisava dessa comprovação, mas essa comprovação eu tive, né, no momento que estava fazendo essa psicografia. E a gente sabe que ninguém vai se espantar, né, com essa, ainda mais agora, né, passando 150 anos e tal, que a gente sabe que Kardec já deixou bem claro para nós, né, lá no livro dos médiuns, da questão 652, que as comunicações através da psicografia e psicofonia seriam muito mais frequentes, né, a partir daquele momento. Bom, então a gente sabe que essas mensagens, elas vêm para nos alertar, né, que a morte não existe e que existe, como eu falei, outras comprovações, como é o caso aqui do livro Aprendendo com a Morte, que traz a informação de que o Dr. Carlos Augusto Pandréa escreveu um livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Nem espírita ele era, mas ele pegou várias mensagens do Chico e foi fazendo o exame grafoscópico, comprovando letra ou então só assinatura, né? Então esse trabalho dele é muito importante porque, olha só, quando a gente vê que a ciência apresenta fatos, então não é possível antepor argumentos. É fato e acabou. É ciência, né? Nós temos então outra informação que vem do livro do Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, que ele traz para nós um relato de um médico, Dr. Raymond Mundio Júnior, que escreveu um livro, Vida Depois da Vida. E os pacientes dele passaram por experiência quase morte. E ele foi tomando depoimentos, né, na volta deles, né, de tudo que eles descreviam, que eles viram na espiritualidade. E ele chegou à conclusão que, independente da religião, independente da situação socioeconômica, independente do grau de intelectualidade deles, os relatos eram idênticos e batem tudo que a doutrina espírita, né, nos mostra. Teve um programa na Globo, há uns anos atrás, que eles mostravam isso, essas experiências quase mortes, as pessoas descreviam que entravam por um túnel muito claro e depois descreviam tudo que passaram, que viram, mas voltavam por um túnel escuro porque não tinha chegado a hora do desencargo, né? Então esses relatos são outras comprovações, pessoas acho que foi mais de 1.200 casos que ele foi relatando e ele foi vendo que existia realmente um padrão de comunicação que eles fizeram. As coisas são interessantes a gente ver porque
a gente percebe que, mesmo às vezes, com toda essa comprovação, muita gente duvida. E eu tenho um exemplo muito claro disso, com essa experiência quase morte de um primo, ele católico, né? Ele entrou 18 dias em coma. E aí, quando ele voltou, ele trouxe recados. Inclusive, um dos primos dele, que era o nosso pai já desencarnado, ele trouxe um recado. Interessante que o recado que ele trouxe do nosso pai tinha alguma coisa a ver com o momento que a gente estava passando. Eu não me lembro, que já tem 18 anos, o que nós conversávamos na época e que nós chegamos à conclusão que só o nosso pai poderia responder. Não é que ele trouxe a mensagem com a resposta. Foi interessante, nós já éramos espíritos, para nós não foi uma comprovação assim, mas para até falar com ele, olha, o nosso recado tem a ver, porque nós estamos discutindo isso lá em casa. Mas eles não acreditaram na família dele, outros primos acreditaram nos recados, outros não, mas olha o que é impressionante. A nora dele, médica, na época estava fazendo exames, porque ela queria ser mãe, e através dos exames foi diagnosticado que jamais ela seria mãe. E aí ele vem, né, num daqueles recados, ele fala, a Laila vai ser mãe. Aí todo mundo achou muita graça, né? Ele vai ser mãe, é impossível ser mãe. Mas interessante que o filho da Laila está em um planeta há mais de 18 anos. Aí as pessoas pensam que não tem a noção, né, do que pode nos acontecer quando está previsto pela espiritualidade, determinado por Deus. O que aconteceu foi que realmente fizeram um canal e a criança nasceu. Nós temos aqui na Seara Espírita um casal em que eles perderam gêmeos e depois de um tempo eles receberam a comunicação que eles tinham que voltar. E ela pensou, como? Se ela tinha feito ligadura com corte. Mas as crianças vieram, porque a espiritualidade fez o canal. A mesma coisa aconteceu com aquele escritor Jorge Andréia, que a mulher dele também tinha passado por uma cirurgia dessa, mas a criança precisava nascer, então o canal foi feito e está aí. Então, a gente tem que entender sobre esse exemplo que eu estou dando, que nem sempre a pessoa ainda está preparada, não está na hora dela acreditar, mas foi lançada a semente. Porque houve essa oportunidade da família dele se tornar espírita, mas eles ainda não acreditaram e continuam não acreditando. Vamos lá numa outra carta. No livro Aprendendo com a Morte, nós vamos ter aqui uma comunicação de uma menina de 10 anos, desencarnou com 10 anos, caindo do balanço. E a comunicação dela é a seguinte: a vida não acabou para mim e não deve terminar para vocês. Reanime-se e procure, na medida do possível, socorrer as crianças carentes de amparo. A preocupação dela. Elas estão em toda parte, com a dedicação de alguns poucos minutos que lhes possamos consagrar, será possível realizar muito em seu benefício. Deus, mamãe e papai, às vezes delibera conceder-nos mais tempo para que a gente possa devotar a causa dos que sofrem. Com o tempo que vocês certamente me dedicariam, vocês poderão amenizar a solidão e a carência de muitas crianças para as quais ninguém admite ter tempo nesse mundo. Olha só que lindo. E a família, então, lá em Cachoeira do Sul, criou o Sopão das Crianças. Um ano depois, vem ela novamente trazendo a mensagem: estou extremamente feliz. O Sopão das Crianças é uma bênção de Deus materializada na terra. Aí ela lembra de uma passagem de Jesus e fala: se o grão de trigo não morrer, não se transformará em pão para os que têm fome. Eu nada sou para me comparar a um grão de trigo ao qual Jesus se referiu, mas sinto-me útil ao saber que perdi o corpo para quase uma centena de crianças terem que comer. Olha que coisa mais linda, né? Muito bonita. Então, a gente vê essa preocupação, né, dos espíritos mostrarem para nós: façam caridade, façam o bem. Esse é a nossa chave da felicidade. E temos outra aqui também, de um menino, um jovem que desencarna no planador, teve uma parada cardíaca, né? E ele vai se comunicar com os pais, pedindo a eles, né,
que eles saibam continuar juntos, unidos, superar juntos essa dificuldade. Era uma família espírita, então ele chama atenção de como eles vão se comportar perante aos olhos dos outros, diante da dor, porque dependendo do comportamento deles, eles poderiam afastar ou aproximar as pessoas de Deus. Mas aí, um ano depois, ele traz a seguinte mensagem. Ele diz estar trabalhando como projetista de veículos semelhantes a planadores da Terra, porque nem todos os espíritos sabem, né, voltar, e diz o seguinte: além do trabalho, que é uma escola, ocupo-me da minha vida pessoal e do ponto de vista afetivo, devo dizer-lhe que estou enamorado de uma jovem desencarnada e estou imensamente feliz com o amor que descubro junto a ela. Nenhum de nós vai ficar espantado com isso, porque se a gente lê o nosso lado, tantas obras, né, trazidas pelo André Luiz, a gente vai ver que realmente a vida continua. Se parte para a espiritualidade, se trabalha, se estuda, se ama. Se não me engano é o Lísias, né, estava noivo para casar, esqueci daquela que estava já preparando a casa para receber a família. Realmente a gente vê que há uma continuidade na espiritualidade, né? E através da carta dele, que a gente vai vendo o seguinte, que a vida realmente é imortal, pungente, completa, né? Integral, porque ele mostra através das suas mensagens que ele vive, estuda, trabalha e ama. Então tudo isso que nós já estamos falando aqui é trazido por nós através da doutrina espírita. Todos esses esclarecimentos, né, que a gente tem sobre realmente que a vida continua, e a gente vai, através dos estudos, vai vivenciando o cristianismo, através do espiritismo, e a gente vai então abrindo um canal permanente com a parte espiritual. E a gente tem que ver o seguinte: qual é a nossa postura perante ao desencarne, seja de amigo, seja de parente? Tá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama a nossa atenção do valor da prece para todos nós, né? A importância da prece. Fazendo um parênteses aqui, que não seja na hora do desencarne de alguém, nosso amigo, até de um desconhecido, a prece é importantíssima, porque é o momento da gente mostrar a nossa fé. E a gente sabe que através da oração, muito conseguimos. Porque a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos nos esforçando, mas muitas vezes a gente não chega onde deveria chegar, mesmo nessa encarnação. Mas a espiritualidade, ela nos olha com amor. Bezerra chama atenção: peçam ajuda espiritual. Não podemos pedir para que haja justiça, porque ela está sendo feita. Dia a dia, nossa programação está sendo, né, de acordo com o quê? Com aquilo que a gente precisa aprender e precisa se modificar. A justiça está sendo feita. Então, nós vamos pedir misericórdia, porque ela chega até nós. Porque a gente lembra o que Kardec falou: conhece o bom espírita pelo esforço que ele faz de domar as suas más tendências. E é assim que a espiritualidade nos olha. Então, no momento que a gente ora por alguém ou por nós mesmos, nós estamos canalizando a espiritualidade maior a estar próximo de nós. Como é importante, né, o que Jesus disse: orar e vigiar. Então, a prece é importantíssima para nós encarnados e muito também para os desencarnados. Então, que a gente tenha realmente esse hábito de orar para aquelas pessoas que necessitam, né, de que o nosso amor chegue até elas. Eu tenho um amigo, não posso ir até ele. Se eu posso telefonar, ou posso procurar, mas eu posso fazer uma prece. E com certeza você canal da espiritualidade chegar até ele. Se não puder resolver o problema, vai minorar o problema dele com certeza, por causa do amor que a gente está emitindo para aquele encarnado. E vamos então, já que o nosso assunto é falar sobre os desencarnados, que a vida continua, nós também, na medida em que nós pensarmos naqueles espíritos que já partiram
para a pátria espiritual, a nossa postura tem que ser de amor incondicional. Nós não podemos ficar relatando fatos não muito agradáveis que aconteceram com eles. Ah, fulano era pão duro, fulano era mal, fulano era isso. Porque na realidade o que a gente está fazendo é uma obsessão. Porque as pessoas pensam, a obsessão só vem de lá para cá. Não. Existem tipos de obsessão. Eu posso, encarnada, estar obsediando um espírito. Vou dar um exemplo, através de uma piada. Tinha um homem que ele não conseguia dormir de maneira nenhuma. E ele chegou, ele é espírita, ele falou, bom, eu estou sendo obsediado, vou procurar ajuda. E foi procurar ajuda. Então, com o passar do tempo, né, eles conseguiram chegar, o espírito se apresentou, e eles perguntaram, você que está perturbando o nosso irmão, não o deixa dormir? O espírito falou, sou eu. Mas como você faz isso, meu irmão? Mas por que? Ele, não, eu tenho que me preservar. Preservar? Eu tenho que me preservar, não posso deixar ele dormir, não. Mas por que? Não, eu não posso. Eu tenho que me preservar. Aí ele falou, então explica para nós por que você tem que se preservar. É porque quando ele dorme, todo dia ele vem na espiritualidade e dá uma surra. Como eu não quero apanhar, não deixo ele dormir. Parece piada, mas isso acontece, a gente sabe, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Então, se você fica, fulano fez isso, fulano fez aquilo, você está aumentando, né, a dor daquele desencarnado, porque ele já está se cobrando. Não existe nenhum juiz que chega lá, um papel chega na espiritualidade, Isarrito, você não fez isso, fez isso. Não. A minha consciência vai me cobrar. Se eu já estou na consciência de me cobrar, eu não preciso que ninguém que esteja encarnado continue falando os meus defeitos para me atormentar mais ainda, né? Então, essa é uma das posturas de caridade nossa. Não falar mal daquele que desencarnou, né? Não podemos evocá-los também, porque tem gente que fala, meu pai era muito bom, vou pedir isso, aquilo para ele. Se ele não estiver bem, se ele puder te ajudar, ele vai ficar, você vai também trazer um constrangimento para ele, uma dor, porque ele não pode te ajudar. E isso pode haver aí um condomínio, né, obsessivo, que ele pode chegar a você, você começa a se sentir mal e não sabe o que está acontecendo. Não é para isso. Simplesmente nós temos que orar pelo bem daqueles que estão na espiritualidade, né? Assim como eles também oram pela nossa caminhada mais assertiva, né? Então isso é amor, né? Usar a prece para trazer o bem-estar, para mostrar o nosso amor, né? Essa é uma forma. Então o Evangelho, ele diz bem para a gente que a prece é um refrigério, ela é um guia, um ancoradouro, né? Para todos os espíritos, mesmo para aqueles que estão ainda equilibrados. Imagine os que desencarnaram desequilibrados. Então maior tem que ser a nossa postura de caridade, orar, né? Buscar então uma forma da espiritualidade levar mais auxiliá-los mesmo, né? Então a gente sabe quão importante essa solidariedade que deve existir entre os encarnados e desencarnados, né? A nossa diferença desde que a gente está agora, né, vestindo um corpo, mas daqui a pouco também não estaremos. Então nós pertencemos à mesma humanidade, somos filhos do mesmo Pai. Portanto, há de haver uma grande solidariedade entre nós e que ela vai ser firmada através da prece, né? Através dessa nossa ligação de amor, estar sempre preocupado, né, com aqueles que estão na pátria espiritual. Então é importante a nossa postura, né? Porque isso aí é caridade também, né? E a doutrina espírita mostra para nós como é importante a gente entender essa relação de amor entre encarnados e desencarnados, né? Então nós temos que entender que nós estamos aqui para que haja o crescimento espiritual. Temos que aproveitar o nosso tempo, né? Sabendo que
Claro, a gente vai ter outras oportunidades de voltar. Mas se eu posso adiantar a minha caminhada agora, por que eu vou deixar para depois, né? Muita gente fala assim, eu sei que eu estou errado, mas vou deixar para a próxima reencarnação. E aí, a gente sabe que depois vai se cobrar muito, né, nessa atitude nossa. Porque a gente não sabe quando vai voltar. Quando a gente vai voltar? A fila está muito grande. A gente pensa o seguinte, na época dos nossos avós, nasciam 18, uma dúzia, e hoje? Eu tenho um sobrinho neto, 6 anos, minha filha chegou para o primo e perguntou assim, e aí, quando vem outro? Nem pensar. Quem que quer mais filho na atual conjuntura? Então, o que é que acontece? A fila está estreitando, né? Então, para a gente voltar, vai ser uma fila enorme. Pretendo estar lá no final da fila, mas vou esperar um bocado. E aí, que a gente tem que entender o seguinte, como foi feita, como veio o recado do Bezerra de Menezes, dessa nossa compreensão familiar. Não estamos juntos por um acaso. Seja para que a gente consiga acertar as arestas, né? E através do perdão a gente chegar à fraternidade, ao amor, ou às vezes então nós já viemos propostos a caminharem juntos. Nem sempre a gente vai ter um inimigo dentro da nossa família. Às vezes aquela família já é uma família espiritual que está ligada, estamos ligados uns aos outros para o crescimento espiritual. Então não importa a gente ficar medindo se é uma família espiritual, se não é. Eu estou ali. E Chico chamava atenção. Muitas pessoas reclamam, estou num país errado, num trabalho errado. Não, nós estamos, Deus não erra. Porque se a gente programou e foi permitido por Deus aquela reencarnação, então é que tem que ser aquilo mesmo. Então estou no país certo, na família certa, no trabalho certo, no centro certo. Que a gente vê uma coisa interessante, né? Tem gente que mora do lado do centro espírita, mas atravessa a cidade para ir no outro. Ele tem um compromisso espiritual lá. E às vezes ele não vai ali do lado. Então tudo tem uma programação, nada é por acaso. Então se eu estou numa família, né, em que existe alguma rivalidade, ali é o meu exercício de tudo. Perdão, paciência, tolerância, resignação, compaixão, indulgência, treinar o egoísmo, não ser egoísta nem orgulhoso. Está tudo condensado numa coisa só. Então, nada é por acaso. Então, esse recado do Bezerra, né, é um alerta para nós. Estamos no lugar certo para fazer aquilo que precisamos. Aproveitar o nosso tempo para que a gente possa realmente crescer espiritualmente. E às vezes a gente é exemplo, né, na nossa família, quando a gente se propõe a fazer o que é certo, né? Porque a gente acaba às vezes sendo um espelho para as pessoas. O espírito ele sempre é muito olhado, como ele vai se portar diante de uma situação X. E dependendo, como fala aqui o Eduardo, dependendo da nossa postura, a gente pode aproximar as pessoas de Deus ou afastá-las. Então, como é importante o nosso entendimento de aproveitar estar reencarnado, buscar o conhecimento, porque às vezes não é só numa palestra, mas eu posso chegar em casa, fazer uma leitura, buscar, porque os Espíritos falam como é importante a gente buscar na leitura, uma boa leitura. No caso nós espíritos, vamos ler livros espíritas. O que vai acontecer? Os espíritos vão estar perto de nós. Eu vou ler a André Luiza, fala longe de André Luiza, está perto de mim. Vou ler a Joana de Anjos, fala longe da Joana de Anjos, está perto de mim, nos ajudando, nos intuindo. Então, como é importante a gente entender a nossa postura, né, de ter a responsabilidade de nos refazermos. Essa é a nossa oportunidade. A vida continua para isso, para a gente, a cada reencarnação, se renovar. Então, a reforma íntima é o que a gente precisa fazer para melhorar naquela reencarnação, depois numa outra,
Porque a gente tem que ter o entendimento seguinte: somos muito imperfeitos ainda. E a gente também não pode se cobrar demais. Porque se eu achar que eu não posso errar, eu não sou orgulhosa, eu sou melhor que os outros, eu vou errar. Mas se eu errar e tiver o conhecimento, eu vou detectar que errei. Aí é a minha oportunidade de refazer. Aí vem a velha frase que todo mundo usa do Chico: não posso mudar o passado, mas posso refazer o meu futuro. Quando eu vou refazer esse futuro? Agora, nesse minuto. Eu estou vivendo agora. Então é agora, quando eu acabar de falar agora, já é passado. Então eu vou aproveitar a minha reencarnação para fazer o bem, para olhar pelo meu próximo, orar por mim mesmo e ter a capacidade de entender que preciso melhorar. E eu vou pedir ajuda aos amigos espirituais, porque eles vão sempre me dar força e coragem. O Bezerra tem uma colocação nesse livro que eu achei muito interessante, que ele chama a atenção: vamos pedir ajuda espiritual. Mas uma coisa que eu li e achei muito bom a gente parar e refletir: vamos dividir às vezes os nossos problemas com aqueles que estão perto de nós, amigos, parentes. Porque muita gente diz: não vamos levar a tristeza para o outro, né? Porque você pode... alguns espíritas falam: não deve levar aquele mal que está te acometendo, que você vai perturbar outra pessoa. Não, mas o Bezerra diz o contrário: vamos dividir com aqueles que estão ao nosso lado. Por quê? É muito interessante, porque quando a gente está vivendo problema, a gente não enxerga, ou então tapa os ouvidos para ajuda espiritual. Está tão conflito, se envolvendo naquele conflito, que você não está dando abertura para ser ajudado. Então vem uma pessoa do lado, você conversa, que ela não está no problema. O dito popular não diz que quem está fora do problema enxerga melhor do que a gente? Então, o que acontece às vezes, segundo o Bezerra, o mentor espiritual que é nosso, junto com o mentor espiritual da pessoa que está ao nosso lado, traz para nós a luz no fundo do túnel. Então ele recomenda que a gente também reparta com aqueles que estão à nossa volta aquilo que nos aflige. Então isso tudo faz parte realmente da solidariedade que deve existir entre nós, encarnados e desencarnados, né? Então que a gente vai tendo esse entendimento de como é importante, né, a nossa postura de espírita, e entender que espírita, ele tem que fazer a diferença no momento que ele tem um conhecimento e tem que agir de forma diferente, né? Não a gente tem que primar pela nossa conduta. Então, se nós somos espíritas, não vão ser só espíritas na casa espírita, mas em casa, a caridade começa em casa, no trabalho, no ambiente, né, aqueles que estão à nossa volta. E para a gente quase terminando, eu vou contar também uma outra historinha de um menino de 6 anos que chegou para o pai e falou assim: pai, vamos mudar para o centro espírita? O pai: peraí, mudar para o centro espírita? Por quê? Não, lá é muito legal, pai. Não, mas por quê? Não, quero morar lá. E aí o pai tanto insistiu para saber por quê, e falou: porque lá você é muito bonzinho. Então, espírita tem que ter um comportamento idêntico com aquela vez. Está se transformando, tem que ser igual em todos os momentos. Então, a gente vai entender o seguinte, né? Para que a gente perceba, né, a nossa importância, então, né, da nossa postura, a gente vai entendendo que as pessoas têm que compreender que a morte é a própria vida numa dimensão mais alta, nos dando a possibilidade de viver dos caminhos do mundo com menos tristeza e mais alegria, com menos dor e maior bem-estar, com menos descrença e mais fé, com menos desalento e mais esperança. Entretanto, se você não consegue compreender as nossas certezas, não tem a menor importância, porque a morte espera por você também. E talvez, quem sabe, ao atravessar os portais do túmulo, lhe seja mais fácil compreender que a vida é uma criação imortal de Deus. Então é isso que eu queria trazer sobre A Vida Continua, e pedir a vocês, né, licença para fazer uma homenagem à minha mãe desencarnada. Como eu disse,
uma prece, um pensamento bom. No caso que eu vou fazer aqui, é um poema que eu escrevi para Maria, para todas as mães, mas especialmente para minha mãe, Nair Maria. E quero dizer o seguinte, eu fiz esse poema dedicado a ela, e quero dizer que poema nem sempre precisa de rima, que é o caso do meu aqui, né? Então, com a licença de vocês, eu vou prestar a minha homenagem à minha mãe. Maria, cheia de graça, para nós a Mãe Santíssima, que vela, guarda e ilumina a todos os filhos do Senhor. Seu coração é imenso, abriga o mundo inteiro, olha por toda a humanidade, sem descanso e sem cessar. Hoje presto a minha homenagem à vossa caridosa mãe. Levo agora o meu pensamento e oro por todas as mães. Mães que exercem mandato de amor, mulheres mães que se doam a todo necessitado. E peço, mãe querida, que olhe pela minha também, Nair, que também amaria, o meu muito obrigado, meu bem. Está aqui, então, o nosso estudo sobre a vida continua, que a gente possa fazer reflexão sobre isso. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.